Qual a melhor maneira de investir em fundos imobiliários? Quais fundos investir em tempos de pandemia? Quais deles estão em destaque? Quem responde tudo isso é o analista José Falcão, logo depois da vinheta. Oi, José, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente nesta semana para falar um pouco sobre fundos imobiliários, né? Trazer aí algumas novidades e a nossa carteira recomendada para o mês de maio. É isso mesmo, a gente traz uma grande novidade, que é a carteira recomendada de fundos imobiliários, a TopFi, essa carteira que foi lançada, e quem preparou ela, quem montou ela, é o José Falcão. Então, José, conta para a gente, então, qual que é o objetivo dessa carteira, como que ela funciona, qual que foi a estratégia que você usou para montá-la? Bom, a carteira TopFi é composta por fundos imobiliários que possuem boa expectativa de pagamento nos dividendos, além também de valorização no preço da sua cota negociada na Bolsa, ou seja, na B3. O objetivo principal é superar o IFIX, que é o principal índice de fundo imobiliário da B3, né? E entregar também, tem um objetivo de retorno que gira em torno de 6,5% a 7% ao ano. Alguns fundos da carteira, conforme vou mostrar logo mais, possuem um rendimento até maior do que 7%, mas a gente traça aqui um objetivo médio, né, para que o investidor tenha uma noção de quanto que ele pode ganhar de rendimento em um determinado período. E lembrando que esse rendimento ele é isento de imposto de renda, né, o que se torna ainda essa modalidade, esse instrumento de investimento no mercado imobiliário ainda mais atrativo. A gente faz uma seleção aí diversificada, né, com 6 fundos imobiliários. Pode ser que a gente aumente ou reduza até 5, né, um limite de 5 mínimo, e pode chegar até 10 fundos imobiliários, a depender do mercado e das oportunidades. E a gente costuma trabalhar com 5 tipos principais. Fundos de fundo, que eu vou explicar um exemplo prático, recebíveis imobiliários, fundos que a gente chama fundos de papéis, né, onde a alocação da carteira é composta por CRI e LCI, que são títulos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário, também fundos logísticos, shopping e também lajes comerciais. Mas temos aí outros segmentos também interessantes e que a gente vai analisando no decorrer do tempo e acrescentando dentro do nosso portfólio. A principal característica dos fundos da carteira separei aqui alguns pontos principais, tá, para a nossa seleção. Primeiro, gestoras reconhecidas, né, do mercado, grandes players, gestores experientes no mercado imobiliário, né, para que traga aí uma segurança maior para os ativos que estão dentro da carteira dos FIIs. Tem uma participação no IFIX, conforme falei, que é o principal índice de fundos imobiliários da B3. A participação do IFIX sinaliza para a gente uma boa liquidez daquele ativo. A partir do momento que ele compõe um índice, quer dizer que ele é um dos fundos imobiliários de maior liquidez disponível na Bolsa. Então, isso traz para a gente um pouco mais de conforto, já que o investidor ele tem um pouco mais de facilidade para comprar e vender esses ativos na Bolsa, né? Então, essa é a importância quando a gente fala de liquidez. Os fundos normalmente possuem aí uma liquidez média diária de R$2 milhões, então a gente procura acima desse volume diário de negociação. A quantidade de cotistas também é importante, porque faz parte desse quesito de liquidez. Tá? Acima de 15 mil, a partir de 20 mil cotistas, já é um número aceitável. Mas para dar maior segurança para o investidor na nossa carteira, a gente busca ali FIIs que já tem 50 mil cotistas para cima. Tá? E a maioria dos FIIs, a maior parte dos FIIs que a gente recomenda, né, dos diversos segmentos, são ali os maiores FIIs de cada segmento em relação a valor patrimonial e também em relação a valor de mercado. Então, o tamanho do FII é interessante porque mostra a capacidade de captação no mercado, número de cotistas que o FII possui, né? E isso gera também um fator importante, né? Se o FII, quando o FII ele costuma ser um FII grande, né? Aí a gente fala em tamanhos acima de 400, 500 milhões, até FIIs na carteira que chegam a quase 3 bilhões
de reais em valor patrimonial. Isso quer dizer que o FII ele tem bastante ativo dentro da carteira. Isso gera uma diversificação interessante que diminui, né, o risco no investimento. E a gente procura aí uma relação preço-valor patrimonial que não ultrapasse em torno de 1,2. Tá ótimo. Então são 6 fundos, né, que compõem essa carteira recomendada. Explica para a gente, então, quais foram os fundos que você escolheu. Vamos lá. O primeiro fundo que a gente escolheu é o RBR Alpha Multiestratégia Real Estate, o RBR F11. Além de comprar cotas de outro fundo, o que torna ele um instrumento muito diversificado, né, e dinâmico ao mesmo tempo, o fato dele mudar a atuação dele para multiestratégia faz com que ele possa também atuar em outros segmentos do mercado imobiliário e não apenas ficar limitado a cotas de fundo. Tá? Então, ele tem também papéis dentro da carteira, né, títulos de renda fixa, como os certificados de recebíveis imobiliários. Ele pode comprar ativos também diretamente, não apenas através de cotas de outros fundos. Então, eu diria que essa é a grande vantagem desse fundo, né? É a sua possibilidade, a sua amplitude de estratégias e de produtos que ele consegue alocar dentro da carteira. O dividend, e vale ressaltar, antes de falar alguns detalhes a mais sobre ele, em um momento como o atual, né, de pandemia, com muitas incertezas ainda no curto prazo, é importante ter um fundo com essa característica na carteira, porque ele tem vários outros fundos imobiliários de vários segmentos e várias estratégias diferentes. Então, ele não fica concentrado em segmentos que são mais prejudicados, como o segmento de shopping, lajes comerciais e dentre outros, né? Ele tem ali uma diversificação em todos os segmentos e, por isso, o rendimento da cota sofre menos impacto nessa situação. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, o dividend yield dele dos últimos 12 meses foi em torno de 8,27%. Ele tem hoje em torno de 7 CRIs na carteira e 31 fundos imobiliários dentro do portfólio. Ele é um fundo que tem uma estratégia não apenas de rendimento, né, de pagar aquele rendimento constante ali, todo mês na conta do cotista, mas também uma estratégia de ganho de capital. Então, isso dá um alfa bem interessante para o fundo. Esse é um fundo bem interessante para quem não pode diversificar. Tá? Com apenas um único instrumento, você vai ter uma carteira bem diversificada. Como eu falei, são mais de 30 fundos imobiliários dentro dessa carteira. Passando agora um pouco para os fundos de papéis, o grande destaque é o RBR R11, né, o RBR Rendimento High Grade. Ele é da mesma gestora do RBR Alpha, que a gente acabou de comentar, que é a RBR Asset, é uma gestora tradicional do mercado, uma equipe jovem, super preparada, com expertise do mercado imobiliário, né, e que tem aí ganhado muita relevância né, a cada produto que eles vão lançando. O dividend yield do RBR R11 nos últimos 12 meses foi algo em torno de 6,6%. Eles têm uma carteira hoje em títulos indexados ao CDI, ao IPCA e ao IGPM. Por exemplo, 51% da carteira do fundo é composta por papéis que pagam ali CDI mais 2,5%, tá? 51%. Então, a gente já tem aí um prêmio de 2,5% sobre o CDI. Tá? 22% da carteira paga uma taxa fixa de 6,7% mais o IPCA. E, para finalizar, 28% da carteira paga 5,2% mais o IGPM. Então, observe que a gente tem um mix aqui interessante de títulos, né, de papéis, que a gente chama, na sua maior parte CRIs, e metade dela é indexada ao CDI mais 2,5%, e a outra metade é indexada a uma taxa fixa mais o IPCA e o IGPM. Isso traz uma relação interessante também, por dois motivos. Primeiro, o CDI entrou no novo ciclo de alta. Então, como ele tem essa indexação ao CDI em parte da sua carteira, ele tende a ganhar mais daqui para frente com, né, a alta da taxa da Selic, né, e o CDI segue essa tendência também. E, ao mesmo tempo, a gente vê um IPCA
e o IGPM bastante pressionado, né? O IGPM que bateu 30%, né, nos últimos 12 meses. O IPCA está acima de 6%. Então, é interessante também você ter títulos indexados à inflação para proteger, né, o seu patrimônio contra a alta dos preços. E eu acho que a relação de CDI com indexadores de inflação desse fundo traz um mix aí bem interessante para o nosso momento atual, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a Selic subindo, você tem títulos indexados ao CDI. E, ao mesmo tempo que a inflação está muito pressionada, você tem aí uma parte da carteira indexada a títulos de inflação. Tá? Então, essa é a grande vantagem desse produto, e é por isso que a gente escolheu ele para carteira. O outro fundo de papel é o Capitânia Securities 2, tá? É o CPTS11. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 10%, 10,02% exatamente. Ele tem um objetivo de entregar CDI mais 3%, e hoje a carteira dele é composta aí por 36 papéis, né, de crise, na sua maior parte crise, né, e também ele compra cotas de fundo imobiliário. Ele tem hoje 33% da sua carteira composta por fundos imobiliários multi-estratégia, né, porque ele tem fundos imobiliários dentro da carteira e também tem papéis, né, mais de 36, que dá um mix interessante. Ele se aproxima um pouco daquela estratégia lá do RBR Alpha. Ótimo, então esses são os fundos que compõem a carteira. E lembrando, né, José, que quando a gente fala de fundos imobiliários, são diversos tipos e segmentos. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, vale a pena investir em fundos imobiliários de laje corporativa e shopping? Essa é uma pergunta importante, né? Até porque a gente recomenda na carteira um fundo de shopping e um fundo de laje comercial, tá? E é um pouco óbvio de que o momento não é favorável para esses dois segmentos, né? Pela atual situação que a gente vive, né? As empresas estão fechadas, os funcionários trabalhando de casa, as pessoas, até o primeiro trimestre, os shoppings estavam rodando até março, abril, com 23%, 30% da sua capacidade, né? Dentro do seu horário regular. Então, isso, obviamente, afeta esses segmentos. Porém, como eu comentei logo no começo da live, o objetivo da nossa carteira é entregar rendimento mais possibilidades com ganho de capital. Então, a gente faz um mix, né? Tem dois objetivos. E esses produtos, tanto o fundo de shopping quanto o fundo de laje comercial, eles entram dentro dessa estratégia com oportunidades para ganho de capital. Por quê? Devido a esse momento mais complicado, eles estão com preços descontados, o que torna disso uma oportunidade. Tá? Mas lembrando que são ativos de ótima qualidade, gestoras reconhecidas e que apenas, ao meu ver, estão passando por um momento mais difícil, né? Estão com preços descontados, conforme eu vou comentar logo mais, e que abre essa possibilidade. A partir do momento que a economia for reabrindo, as atividades forem retomadas, como já aconteceu no caso dos shoppings, né, nesse mês, esses fundos eles tendem a restabelecer as suas receitas, os seus rendimentos, e as cotas tendem a valorizar, porque são ativos de excelente qualidade, eles não vão ficar assim para sempre, né? Principalmente o 20, que é um dos fundos que a gente recomenda, o 20 Shopping Center, o VISC11. Tá? Ele é um fundo que, no ano passado, ele teve bastante dificuldade, ele teve que renegociar com seus lojistas, dar descontos, e isso fez com que o rendimento dele caísse para 3,2% nos últimos 12 meses. Tá? Porém, a nossa estratégia aqui é comprar um ativo mais barato. O preço, o valor patrimonial dele está em 0,91. Então, o que é que isso significa? Que o valor de mercado dele está abaixo do seu valor patrimonial. Então, isso aí mostra o desconto que o mercado está precificando no ativo por conta desse momento mais difícil. Tá? O portfólio do VISC 11, VISC 11, ele tem um portfólio hoje muito diversificado, com ativos de excelente qualidade, são 15 shoppings em 10 estados diferentes,
em capitais ou cidades com mais de 1 milhão de habitantes. É um fundo com uma gestão muito especializada, né? As administradoras deste shopping, junto com os gestores, se anteciparam a esse momento mais difícil, chamaram os lojistas para negociar. Tanto é que a inadimplência líquida de março fica em torno de 9,4%. Não é uma inadimplência absurda diante do atual cenário. Tá? A taxa de ocupação, por exemplo, está em 92%. Ou seja, ele é um segmento que fica liberando 98%, 97% a ocupação. Caiu para 92%, o que é aceitável, tá, nesse momento. E assim, o que está impactando a receita desse fundo atualmente é que as administradoras estão dando desconto em torno de 20% sobre o seu faturamento atual, para os seus lojistas conseguirem se restabelecer, não quebrarem contratos e retomarem as suas atividades depois. Então, isso assim, é um momento passageiro, né, que a gente vê aí que, no médio prazo, vai se recuperar, e aí se torna uma oportunidade para a gente comprar um ativo de excelente qualidade a um preço descontado. O outro ativo é um fundo bem conhecido no mercado, eu diria até que é o mais popular, é o BRCR11, o BTG Pactual Corporate Office Fund. É um fundo de gestão do BTG Pactual, é o maior fundo de laje corporativas da indústria. Ele tem ali 229 mil metros quadrados de ABL, são 14 empreendimentos espalhados nos principais centros de São Paulo, nas principais avenidas, Faria Lima, Chucre Zaidan, Berrini, dentre outras, Nações Unidas. E também tem uma parte do seu portfólio no Rio de Janeiro, que é um mercado um pouquinho mais complexo do que o de São Paulo, né? São Paulo costuma retomar mais rápido o mercado imobiliário, o Rio de Janeiro é um pouco mais difícil. Porém, a concentração do BRCR11 ela está assim, acima de 75% na cidade de São Paulo, né? O que dá um conforto maior, porque é a capital que normalmente retoma mais rápido as suas atividades. Então, esse é um fator positivo. Atualmente, o fundo possui 70 contratos de locação, dentre eles empresas de peso no mercado, como Petrobras, Itaú e TIM. A vacância financeira está em torno de 9,3%, o que não é tão elevado, né, diante do atual cenário. O preço-valor patrimonial, que a gente já explicou tanto, está muito descontado, em torno de 0,78%. Lembrando que, apesar do risco maior do segmento de laje corporativa e do segmento de shopping, a gente teve um cuidado na diversificação. A gente colocou apenas 5% da alocação da carteira em cada fundo desse, tá? Justamente pelo momento que a gente está passando, a gente não sabe quando isso realmente vai terminar. A gente vê como uma oportunidade, mas a gente vai fazendo uma alocação de forma prudente, tá? Então, nos outros fundos, a gente colocou ali em torno de 22,5% em cada fundo, mas no fundo de shopping e no fundo de laje corporativa foi apenas 5% em cada um. A partir do momento que o mercado for retomando as suas atividades, o cenário ficar mais otimista, a gente vai gradualmente aumentando a alocação nesses fundos. E para finalizar, Fabiana, o último fundo que a gente recomendou na carteira é o Vinci Logística, o VILG 11, né? VILG 11. Ele é um fundo que para o momento atual não poderia ser melhor, tá? Vou explicar por quê. Ele é um fundo de galpão logístico, então ele tem uma participação muito grande ali no mercado de logística, principalmente de empresas ligadas ao e-commerce, né? A gente observou aí um crescimento exponencial nas vendas digitais do ano passado para cá, tá? E fundos desse segmento eles se encaixam perfeitamente nesse cenário atual, porque eles possuem grandes centros, né, de distribuição em regiões estratégicas pelo Brasil, né, servindo aí grandes empresas que estão aumentando cada vez mais as suas vendas online, precisam de espaço, precisam tornar a sua logística eficiente, e esses fundos são uma peça-chave
diante desse cenário. A localização dos galpões são estratégicas aqui do 20, são 13 imóveis em 6 estados, são 448 mil metros quadrados de ABL próprio. ABL, pessoal, é área bruta locável, tá? É uma sigla que é utilizada. E dentro dos seus inquilinos temos a Tokstok, Magazine Luiza e Ambev, né? Dentre outras gigantes aí do mercado, a qual são inquilinas do 20 Logística. É um fundo que a gente gosta, é um segmento que sempre vai ter na carteira, e estamos conversando aí com mais gestoras desse segmento para trazer mais novidades nas próximas edições da carteira Top FI. Tá ótimo, essas foram então as explicações dos 6 fundos que compõem a carteira Top FI. Lembrando que vocês conseguem encontrar ela de forma completa no nosso site, investnews.com.br, e lá vocês têm mais detalhes dos fundos, teses de investimentos e também os portfólios. E José, conta para a gente então agora qual é a melhor maneira de investir em fundos imobiliários, né, já que a gente está falando deles, e quais devem ser os pontos de atenção do investidor. Ótima pergunta, né? E eu queria destacar que esse mercado, nos últimos 2 anos, ele quase que dobrou de tamanho, tá? Em todos os aspectos. Investidores, pessoas físicas, que hoje é algo em torno de 70% desse mercado, volume financeiro negociado com esses ativos na Bolsa, o número de emissões de fundos imobiliários novos na Bolsa cresceu muito também. A todo momento a gente tem novas ofertas, ou seja, são muitas oportunidades. Então, é realmente um mercado que chegou, é um produto que chegou para ficar. Lembrando que agora, no final do mês passado, o mercado de fundos imobiliários tinha algo em torno de 1,3 milhões de investidores, tá? Com custódia em fundos imobiliários. Então, isso é um mercado relevante, né? Quando você pega hoje a B3, ela tem algo em torno de 3,3 milhões de investidores. Então, você vê que em 3 anos, a velocidade que o mercado que os investidores em FII cresceu é até superior, né, à média de crescimento da própria B3. Tá? Então, isso é muito interessante e mostra a força desse mercado e que ele veio para ficar. E o melhor, ele fica cada vez mais acessível, porque hoje, por exemplo, na Isinvest, e também em outras corretoras, né, mas a Isinvest eu acho que foi pioneira nesse processo, você consegue comprar cotas de fundo imobiliário com isenção da taxa de corretagem, né? Ou seja, custo zero para comprar um FII. E você pode comprar até um FII, até um fundo imobiliário, se você quiser. Então, você tem, se um fundo imobiliário estiver custando R$90 ou R$100, com apenas esse recurso, né, você pode comprar uma cota de um FII, você vira um cotista, então você começa a receber parte do aluguel dos ativos que compõem aquele fundo na sua conta, todo mês pinga lá um dinheirinho. Tá? Então, eu acho que assim, eu sou entusiasta desse mercado, eu acho que todo investidor com perfil para renda variável, com perfil para esse produto, deveria ter na sua carteira. Tá? É um produto que ele é altamente previsível, a depender, né, claro, do grau de risco de cada fundo, mas é mais fácil para o investidor ter uma previsibilidade dos fluxos de caixa do ativo e consegue se programar melhor, principalmente para quem tem estratégia no recebimento de dividendos. Então, todo mês pinga lá na sua conta um valor isento de imposto de renda, isso é um fator positivo, muito positivo, por sinal, tá? E respondendo a pergunta, porque eu dei um pouco de volta, né, explicando o contexto, mas assim, a melhor forma de investir em fundos imobiliários é na corretora, e ela deve ter, no caso, né, como eu falei, isenção na taxa de corretagem. Tá? Por que eu falo isso? Porque para quem não tem uma capacidade financeira tão elevada nesse início, você começa a receber todo mês ali na sua conta o rendimento do seu fundo. Tá? E se pingou 40, 50, 100, R$200 na sua conta, fica mais fácil para você recomprar cotas desse fundo ou cotas de outros fundos, né, sem pagar taxa de corretagem. Porque quando você tinha taxa de corretagem, se você vai investir 50, R$100, a taxa de corretagem ela fica com um custo um pouco elevado na operação. Tá? Então, às vezes, ela inviabiliza a sua operação. Não vale a pena você comprar um ativo na Bolsa se você vai pagar ali 1, 2, 3, 4, 5%
né, de taxa de corretagem, né, o equivalente, mais ou menos. Então, isso aí torna a operação, inviabiliza um pouco as operações para que tenha uma capacidade financeira menor. Quando você tira esse custo de corretagem, fica muito mais acessível, né? Com qualquer valor, você consegue ir lá e aplicar, porque você não tem mais um custo a ser compensado. Então, acho que a melhor forma de investir é essa, através da sua corretora, portanto, que ela tenha isenção na taxa de corretagem, tá? E também, não esquecendo, com a orientação de um profissional. Tá? Existe muito vídeos e orientações pela internet. Existem pessoas boas e outras nem tanto preparadas e tem que ter um pouco de cuidado. Então, o ideal é você ter uma conta na sua corretora, seguir o relatório do analista da corretora, aprender com o conteúdo que você tem ali e depois, com o tempo, você vai ganhando mais experiência e absorvendo também outras informações. Tá? Mas é importante ter esse acompanhamento inicial e não seguir apenas o que está sendo falado na internet. Tá? Esse é um ponto importante. Perfeito, ficam então as dicas, né, e os pontos de atenção, então, que o investidor deve ter antes de investir em fundos imobiliários. E agora a gente segue para o próximo bloco, que são as perguntas da audiência. Vamos a elas? Bom, José, eu separei 2 perguntas que foram enviadas no decorrer da nossa programação sobre fundos imobiliários. A primeira dela é do Júlio Garcia, e ele diz: tenho FIIs e uma dúvida. Será que os dividendos também poderão ser tributados como cogitam tributar os dividendos de ações? Olha, a resposta direta é sim, né? Então, a gente está passando por um momento de situação fiscal complicada no país, é um período de pandemia, o déficit tem chegado em patamares aí recordes, né? Então, como a situação ela não está favorável em relação ao fiscal do país, o governo ele tem que buscar receita, né, de algum lugar. Não existe nada nesse sentido ainda, né, pelo que eu tenho acompanhado. Mas se a pergunta tem possibilidade? Tem, principalmente pelo fato da situação que a gente está passando agora. Então, mesmo que isso venha a acontecer em algum momento, tá? E no presente, isso é uma vantagem muito grande que o produto tem, o investidor tem que estar preparado para que esse momento possa chegar algum dia. Tá? E que mesmo que ele chegue, ainda é um produto muito interessante e que vai valer a pena você ter na carteira. Tá? Por todas essas características que a gente já falou aqui, a diversificação, né? O segmento, o mercado imobiliário, ele oferece diversas oportunidades, estratégias para você diversificar o seu portfólio. Enfim, às vezes você não precisa comprar um imóvel físico, né? Porque aquilo ali vai te dar um desgaste, vai necessitar uma maior capacidade financeira, vai te gerar custo de administração, risco de inadimplência maior quando você tem um imóvel físico para alugar. Então, se torna uma alternativa para você comprar ativos de altíssima qualidade, com uma gestão super profissional, a depender do fundo, tá? E com um risco menor, né? Acaba tendo um risco menor. E o principal, com uma alta liquidez, porque quando você vai vender um imóvel físico, você demora alguns meses, né? Alguns dias para conseguir fazer aquela operação. Quando você tem uma cota de um fundo imobiliário, além de ter cota dos maiores e melhores ativos imobiliários de uma determinada região, você ainda tem uma alta liquidez, porque você pode vender a qualquer momento numa bolsa. Então, a mensagem que eu quero passar é a seguinte: o dividendo é um ótimo incentivo para o mercado de FIIs, é muito bom para o investidor, mas não é apenas isso. Tá? Então, o investidor tem que ter na cabeça as outras vantagens e ter a consciência de que esse momento pode chegar, mas eu não acho que esse seja um motivo para vender cotas do fundo imobiliário que você possui ou deixar de investir nesse mercado. Enfim, tá? Eu acho que essa é a minha visão no final das contas. Temos também outra pergunta do Paulo Ramon, e ele diz: apliquei em fundo imobiliário e está caindo. O que eu devo fazer? Primeiro, você tem que definir qual a sua estratégia. Se a sua estratégia é apenas o ganho de capital em cima da cota, você tem que reavaliar se vale a pena manter esse fundo que entrou numa tendência de queda. Tá? E por que ele está caindo? Porém,
se seu objetivo é de longo prazo e recebimento de dividendos também nesse longo prazo, o fato da cota cair sem ter mudado o fundamento do fundo, ou seja, ele continua entregando o mesmo resultado, ele continua tendo a mesma gestão de qualidade, a taxa de ocupação e vacância se mantendo inalteradas, né, sem grande relevância para o resultado final do fundo. Se os fundamentos, né, do fundo não sofreu mudanças significativas, não tem por que também se preocupar tanto. Eu vejo até como oportunidade, porque a partir do momento que a cota cai, né, o fundo você compra mais barato e o seu yield do rendimento que você recebe, ele aumenta. Se você comprou uma cota a R$100 e você recebeu R$10 de rendimento, você ganhou 10% de dividend yield. Tá? Mas se você comprou essa mesma cota a R$90 e você continua recebendo os mesmos 10, o seu dividendo aumenta, né? A taxa do dividendo, o dividend yield, ele aumenta. Então, você tem que encarar também como uma possível oportunidade de comprar mais barato e receber mais rendimento em relação ao valor que você está pagando. Então, isso tem que ter bem claro. Tá? A estratégia de ganho de capital, aí sim tem que tomar um pouco de cuidado, porque, nesse caso, você não está recebendo dividend yield, provavelmente, porque você está comprando um ativo descontado, e se ele está muito descontado é porque ele não está pagando, tem algum fator ali que faz com que ele não esteja remunerando bem o seu cotista, isso causa uma queda na cota. Então, se a cota continua caindo, né, e não há uma perspectiva de retomada da receita e do rendimento do fundo, aí você tem que avaliar se você, né, se a sua estratégia está correta ou não. Quem sabe realizar e partir para outro. Tá? Então, essa é a minha visão. Tá ótimo. Então, essas foram as perguntas de hoje. Lembrando, se vocês têm dúvidas e gostariam de mandar para os analistas responderem, coloquem aqui nos comentários desse vídeo e quem sabe a gente não traz nas próximas edições do programa. Bom, o Analistas em Ação de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam e agradecer também ao José por mais essa participação aqui no nosso programa. Obrigada, José. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. É isso aí, o Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Não deixe de acompanhar. Muito obrigada e até a próxima.